Olá, voltei depois de muitos dias sem conseguir fazer outros vídeos. Estava bastante ocupada, tive visitas, meus pais estiveram aqui comigo, né, por alguns dias, trabalhando muito também e tal, mas não esqueci do meu canal, que eu quero fazer funcionar mesmo. Para passar para vocês informações muito básicas, né, coisas que no dia a dia as pessoas me perguntam muito. Hoje mesmo alguém queria informações, outra pessoa quer informação sobre isso e tal. Então eu vou falar hoje sobre um tema que é o permisso de sojourno, tá? Uma forma assim muito rápida e muito simples para que todos entendam. Eu me chamo Marga, moro aqui na Itália fazem 2 anos, 2 anos e pouquinho. Fiz minha cidadania praticamente sozinha, questão de encaminhar na comuna e tudo. Peguei uma assessora que não deu certo. Estou aqui para tentar ajudar vocês. Então, nosso tema de hoje seria o permisso de sojourno. O que é o permisso de sojourno? É uma permissão para que você possa ficar no país sem ter a documentação, vamos dizer assim, a documentação pronta, tá? Não é a documentação necessária, porque nos primeiros 3 meses que você está aqui, você está em outro país, você está como turista. Tá? Indiferente se você encaminhou sua documentação, se você está trabalhando, não, você consegue usar o teu visto de turista. Passou desse prazo, você já não pode mais, tá? Se a polícia te parar na rua, você pode ser deportado. Tem várias coisas que pode acontecer. Até uma dica que eu sempre dou, até inclusive quando os meus pais estiverem aqui, não adianta você sair de casa como turista com a sua identidade. Você precisa sair com o seu passaporte, porque o que vale é a data do carimbo de entrada no país, tá? No caso aqui na Europa, a data de entrada na União Europeia, ok? No caso do Brasil, a data de entrada na América Latina, porque também tem isso, né? Porque o cara é italiano, porque o cara é alemão, que ele vai para o Brasil e pode ficar o tempo que quiser. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Então vamos lá. O que acontece? O que é o permisso de sojourno? Então é a permissão para que você possa ficar aqui de uma maneira legal. Enquanto o seu permisso de sojourno não sai, eles te dão um recibo, uma ricevuta. Mais ou menos assim que fala. E essa retifuta você tem que andar com ela. Esse é o seu documento oficial aqui. Porque a sua identidade brasileira que não serve, você não tem identidade italiana. Você até tem uma identidade, mas ela é uma identidade como estrangeiro. Então, assim, também não diz muita coisa para eles, certo? Então você tem que andar com esse recibo que você encaminhou o permisso de sojourno. E esse permisso de sojourno, ele não é um único para todas as pessoas, tá? O meu permisso de sojourno, ele era para cittadinanza. Ele não era, então, para trabalho, ele não era para estudo, ele não era um permisso de sojourno, no caso, por matrimônio. Então, assim, tem vários tipos, né? Então, o meu, ele só me permitia estar aqui. A única coisa que eu podia fazer. Ele tem um custo. Na época, se eu não me engano, eu paguei 130 euros para um ano. E ficou pronta a minha cidadania. Demorou 8 meses e alguma coisa para sair. E o permisso não chegou. Então, eu tinha sempre que andar com esse recibo até o momento. Eu entreguei esse recibo quando eu fui aqui na Polícia Federal fazer o meu passaporte italiano, porque eles me pediram e falaram, mas a tua identidade é muito nova. Porque realmente fazia uma semana que eu tava com a minha identidade. Daí que eu fiz a identidade, só esperei ela chegar e fui fazer o passaporte. Então, assim, chegou de manhã, à tarde, eu fui fazer o passaporte. No outro dia eu fui fazer o passaporte. Aí eu falei, não, ele me pediu se eu tinha permisso de sojourno, porque se eu não tivesse ia dar problema. Aí eu falei, eu tenho o recibo, porém ele nunca chegou. Ele falou, deixa eu ver. Aí eu entreguei pro policial, ele foi lá dentro, procurou e tal. Aí quando ele voltou, eu pedi, mas e saiu? Tem o meu permisso de sojourno? Ele falou, não foi trabalhado nele. Então, assim, é Itália, tá? É a burocracia italiana. Então, assim, eles não fizeram meu permisso de sojourno, eles nem iriam fazer. Eu conheço pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, que o permisso de sojourno chegou. Eu sei de muitas pessoas que passaram o tempo todo só com o recibo também, e eles não iriam fazer, tá? Só que assim, um ano que ele vence, você tem que pagar novamente para mais um ano. Você tem a opção de fazer para 6 meses.
Só que eu quis fazer para 1 ano porque eu achei um pouco arriscado 6 meses. Eu já sabia de informações que não ficaria pronto nesse tempo, né? Então eu preferi fazer para 1 ano. O de trabalho, ele funciona diferente. Então, assim, você vem já com o emprego, você vem já com o trabalho e você paga um valor, né, para esse permisso de sojourno, que ele também tem um tempo, se eu não me engano, são 2 anos. O de casamento, quando você vem, você está fazendo a documentação por matrimônio, o que que acontece? Você precisa, depois do momento que casou na Itália, são 5 anos de casamento, tá? Oficializado. Aí você pode encaminhar o seu pedido de cidadania por matrimônio, que ele leva 2 anos, tá? Você fala assim, até 2 anos, mas leva até mais, né? Tipo assim, mas a média ali é 2 anos. Então, assim, por 7 anos você não tem documento italiano. Então, você vai pagar por um permisso de sojourno nessa situação, tá? Que é diferente, cada situação é uma situação. O que mais que nós poderíamos incluir nesse processo do permisso de sojourno? Nesse tempo, então eu tinha o meu código fiscal com a minha identidade provisória, que é a minha identidade como estrangeiro, que eu só pude fazer depois que eu dei entrada na documentação na Comune para o processo de cidadania. Eu consegui fazer a minha tessera sanitária, que ele funciona como um cartão do SUS aí no Brasil. Então, assim, você escolhe um médico para te atender. E aí, se esse médico ainda tem vagas, se eu não me engano, são 1.800 pacientes que ele pode ter nessa modalidade. Aí você se inclui na lista, né? E você vai até seu médico. Eu já fazem, eu acho que quase 1 ano que eu não vou na minha médica, mas assim, eu conversei com ela semana passada, eu mando e-mail, ela me responde e-mail, eu queria fazer alguns exames de sangue, né? Falei, olha, eu quero fazer os exames de sangue, ela me mandou o e-mail com o pedido dos exames de sangue. Fiz, quando eu mandei de volta para ela falou, olha, você precisa procurar o endócrino, toma essa medicação aqui por 2 dias e tal. Assim, a gente resolve muito por e-mail, porque falta médicos na Itália. Falta muitos médicos e eles atendem muito nessa modalidade. Outra coisa que eu acho muito engraçada aqui na questão médica é que se você marcou, pelo menos aqui, né? Tô falando da minha realidade. Se ele marcar a consulta, tipo assim, 11h05 da manhã, é às 11h05 que vai te atender. Mais de 90% dos médicos não tem secretária. E eles atendem numa sala que não tem sala de espera também. Então, assim, se tá chovendo, você vai esperar fora, na calçada. E aqui, dificilmente, as calçadas têm aquela coberta, aquele alambrado. Você vai esperar na rua. Se tá sol, você vai esperar no sol. E o seu horário é aquele. E também, se você fica conversando muito alto, falando muita coisa e tal, ali fora na rua, ele vai abrir a porta e vai te xingar. Vai pedir pra você dar uma maneirada, porque é um consultório médico. Então, eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida sobre o permisso de sojourno, que eu puder sanar, não sou uma experta nesse assunto. Como eu falei, eu fiz a minha cidadania sozinha, praticamente, né? Eu e meu companheiro, ele me ajudou muito, nesse caso, pela língua do italiano, que ele me ajudou a resolver muitos problemas aqui na Comune, né? Nessa questão. Até porque eu vi casos de brasileiros que foram ali falando um pouco do italiano e achando que estavam corretos. E depois que eles pegam aquele ranço, sabe? Danou-se tudo. Eles tiveram que fazer denúncia e com polícia para conseguir pegar documento, para conseguir fazer documentação. Eles encaminharam assim, meses antes da minha e demorou muitos meses para receberem o documento deles. Então, assim, eles não trabalham, tá? E o prazo, falam 6 meses, falam 8 meses e tal. Mas assim, nas entrelinhas, o que eu descobri? O que eles precisam aqui é que eles vão mandar um e-mail com a sua documentação para o Brasil, para a embaixada no Brasil, para o consulado brasileiro lá no Brasil mesmo. Para ver se você não tem nenhum problema com a justiça, se você não está sendo procurado, esse tipo de coisa, para ver se você não tem cidadania em algum outro país. Essa parte mesmo burocrática. E o Brasil tem, se eu não me engano, são 30 dias para responder. No meu caso, eles responderam em 1 semana, tá? Então, assim, a minha cidadania poderia ter ficado pronta em 1 semana. Mas eles ficaram exigindo coisas, aí no final dos 8 meses, dos 6 meses que eu estava esperando, resolvemos ir lá e pedir se tinha acontecido alguma coisa, né? Ela me pediu mais documentos, que foram os atos de retificação,
tá? Então, assim, a certidão retificada naquele momento não servia mais. Ela queria os atos das sentenças, né? Que são muito mais folhas e que custariam muito mais para eu fazer a tradução e tudo. Então, nesse tempo, eu acabei aprendendo como fazer a tradução. Me cobraram aqui, iriam me cobrar 500 euros para traduzir, se eu não me engano, eram 12 páginas, 12 ou 14 páginas, e eu mesmo fiz essa tradução. Então, eu economizei 500 euros, hoje, no caso, 3 mil reais. Aí, meu companheiro, ele fez como chama, a inscrição no tribunal em Sassari, né? Como juramentado, como um tradutor juramentado. Então ele olhou e tal, verificou se tinha algum erro na escrita, alguma coisa que com certeza acontece, porque eu não sou italiana e também não tô aqui há tanto tempo assim. E aí ele arrumou tudo, foi lá no tribunal, fez isso, né? Juramentou e levamos aqui na Comune. E questão de uma semana estava pronto. Então assim, eles enrolam mesmo, sabe? Não pense que tudo são flores, que as coisas funcionam tudo rápido, porque não funciona, tá? É demorado também. Não é não pense assim, Itália, nossa, um país de primeiro mundo, as coisas funcionam. Não funciona. E assim, quem tá pensando em vir pra cá pra fazer a cidadania por sangue, não pode trabalhar, tá? Não pode trabalhar, porque o seu permisso de sojourno ele é para fazer cidadania. E o que acontece? Até para o empresário, se a polícia, no caso, né, o Vigile aqui, te pega trabalhando, dá rolo para a empresa, eles não vão querer. Outra coisa que as pessoas muito me perguntam também, para vir para cá, é para trabalhar e tal, vou trabalhar. Você fala italiano? Não, nada. Você fala inglês? O inglês até eu falo mais ou menos. E você vai se comunicar com quem? Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço. Se você não fala italiano para falar com seus patrões, se você não fala o inglês para falar com muitos, né, clientes, no caso que vem aqui, eu vejo no meu trabalho pessoal de vários países aqui, mas a maioria falam o inglês, né, até para questão de comunicação. Você vai falar com quem? Hoje eu falo o italiano, até, né, um grau bom. E o inglês eu compreendo alguma coisa. Eu detesto inglês, todo mundo já sabe disso. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho... Nossa, inglês é terrível pra mim, mas eu entendo alguma coisa. Então, nesse eu entender alguma coisa, eu consigo traduzir do inglês pro italiano. Pra eu conseguir ter esse elo de comunicação. Então, assim, se você não fala nenhuma das línguas, você vai conversar com quem aqui? Com brasileiros? Tem. Toda semana eu encontro com brasileiros que estão aqui a passeio, que estão morando, que moram aqui faz tempo, que moram em outro lado da ilha, que moram na Itália e tal. Mas não é o foco, né? Então, eu acho que é isso. Vou tentar fazer mais vídeos e mais com espaço de tempo menor. Um abraço para vocês e até mais.